Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, Leandro Ibov. Bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Vamos aqui para a análise. Temos o Bitcoin explodindo literalmente, ou seja, nós tínhamos guerra, tínhamos Irã invadindo Israel, atacando Israel, Israel atacando o Irã, o bombardeiro B-12 Spirit, eu acho que se chama, né, aquele bombardeiro, aquele avião americano que foi mandado para o Irã, detonaram as centrais nucleares do Irã. E todo mundo ficou desesperado durante essa queda aqui, ó, durante essa congestão, durante essa queda. E o Bitcoin bateu máxima histórica, chegou a 122.056 reais, dólares. O que eu vinha falando e alertando aqui no canal era isso. Mesmo com guerra, mesmo com situação de crise econômica, o Bitcoin tenderia a subir. Ele fez um sinal Eagle aqui, alta probabilidade de 80%. Quando o fundo estava aqui, a probabilidade era chegar nos 139 mil, né? Como o fundo abaixou um pouco mais, então o alvo do Bitcoin mudou. Lembrando que se trata de um alvo inicial, porque a probabilidade é o Bitcoin fazer, como o fundo foi aqui, ó, então o alvo do Bitcoin agora é em 135, menos de 140 mil dólares, né? 134 mil dólares. Vai parar aqui? Não. O sinal Eagle tem probabilidade de 80% de pelo menos 3 ondas de alta. Durante essa crise, grande depressão no mercado financeiro, na economia mundial, as criptos tendem a ser o refúgio. Períodos de guerra, etc., problemas com suprimentos, commodities, etc., devido à guerra, devido à crise econômica, devido à inflação. O refúgio do dinheiro irá para criptomoedas. Bitcoin é um deles. O Bitcoin ele é caro. Então, para você ganhar 1000% no Bitcoin hoje, ou seja, para o Bitcoin ir para 1 milhão de dólares, precisa entrar 20 trilhões de market cap no Bitcoin. Isso não é fácil acontecer em um ano só, em meses, não é fácil. Então, com o Monero, que tem vantagem sobre o Bitcoin em termos de fundamentos, considerando fundamentos, a Monero é melhor do que o Bitcoin. Não só isso. A demanda por privacidade é surreal. A demanda por privacidade é surreal. Hoje você tem vários sites de swaps atômicos, onde tem XMR nele. Então, antigamente, em 2017, em 2021, não existia essa febre de sites descentralizados ou semi-descentralizados que tem Monero ali no meio para limpar criptomoedas que podem ser consideradas sujas ou rastros no mínimo para que você fique anônimo com Bitcoin ou outras criptomoedas, e a própria Monero para você trocar Bitcoin por Monero e sair com o Monero de lá e conseguir manter o seu anonimato. O anonimato hoje em dia é uma questão de segurança. Estamos vendo vários empresários do mercado cripto sendo sequestrados, pois basta um clique para transferir milhões em criptomoedas. É diferente de dinheiro real, de dinheiro fiat, que existe um banco centralizado que pode cancelar as operações, tem limite de saque. Bitcoin, Monero, criptomoedas descentralizadas não têm limite de saque, certo? Então, ser invisível na blockchain é uma necessidade, é uma demanda surreal. E hoje a gente tem vários sites descentralizados sem KYC que permite trocar Monero por outras criptomoedas ou entrar com Monero ali e sair com Bitcoin com muitas criptomoedas com liquidez.
e com taxas boas. Com o tempo vai ficar mais barato ainda as taxas, vai para 1%, 0,5%, 0,3%. Quando tiver muita liquidez, então vai ser um negócio sem KYC e descentralizado ou semi-descentralizado, com anonimato para quem usar as técnicas corretas para manter o anonimato. Monero, portanto, 1000%, 10.000%, ela pode fazer porque apenas $332 para 18 milhões e uns quebrado de supply que ela tem. Então basta ali 300 bilhões entrar na Monero que ela explode para $13.000 cada Monero. O Bitcoin é difícil fazer 10.000% por conta do preço dele. Então, na situação que a gente está hoje, mais grana na Monero do que no Bitcoin. Porque muita gente faz o seguinte, eu vejo gente comparando, de 2017 até 2025, o Bitcoin valorizou mais do que a Monero. Mas você, meu chapa, comprou Bitcoin antes. E você continua mandando as pessoas comprarem Bitcoin hoje. Só que hoje existe essa desvantagem do Bitcoin em relação a fundamentos com relação a Monero e o ambiente que está diferente, cheio de swaps atômicos descentralizados e semi-descentralizados, sem KYC. Basta entrar nos sites tipo NanSwap e HoldingSwap. Já fiz vídeo no meu canal de cibersegurança sobre esses ambientes de swaps. Existe um favorecimento para a Monero na situação atual. E ela está com um preço bom. Então ela tende a fazer a mesma coisa que o Bitcoin fez. Explodir para 10 mil, 20 mil dólares. Então fazer holding maior de Monero do que de Bitcoin para ganhar mais dinheiro é mais vantagem, considerando fundamentos, considerando a custo-benefício. Então é mais fácil a Monero valorizar 10.000% do que o Bitcoin. É muito mais difícil para valorizar só quase 1000%, 20 trilhões que tem que entrar no Bitcoin. Com 300 bilhões a Monero chega ali aos 13 mil dólares, mais ou menos, né? 300 bilhões de market cap. E tá aí, pessoal, o S&P 500 surpreendendo, continua subindo. A gente tem uma probabilidade aqui. Ele rompeu o topo anterior e o fundo é aqui, né? Então, deste fundo até este topo, como confirmou o pivô de alta, a projeção pela simetria do pivô, quando confirma um novo pivô, a partir do fundo, temos uma projeção para o Dow Jones explodir mesmo, né? Bater topo histórico, etc. E chegar nos 7.200, um pouquinho mais abaixo aqui, né? Chegar aí por volta aí dos 7.200 pontos, tá? A bolsa tá subindo, então vamos comprar. Na crise de 2008 a bolsa também subia desse jeito. Depois houve o crash. A grande depressão que pode inundar o mundo inteiro tende a ser causado pela IA, já está sendo causado pela IA. A IA está demitindo um monte de gente, arrebentando com um monte de gente. Tem guerra tarifária, que eu vou falar daqui a pouco. Guerra tarifária está... inclusive podemos falar aqui já, né? O tarifaço do Trump, de 50% sobre os produtos brasileiros, ameaça 78% do consumo americano de celulose do Brasil. Medida anunciada por Trump afeta exportações brasileiras e pressiona a logística e margens da Suzano, que responde por 55% do mercado de celulose de fibra curta nos Estados Unidos. Então, é prejuízo para a Suzano e outras empresas, e os empregados deste ramo vai ficar de fora, vão ser demitidos, porque a empresa vai ter prejuízo e ela será obrigada a demitir, etc. Além disso, existe a evolução da IA que está ocasionando a evolução de um funcionário para equivaler por 20, 30 funcionários. Né? Um funcionário administrativo usando IA, ele consegue equivaler a 30. Um funcionário consegue equivaler a 30 funcionários. Por quê? Porque a IA permite isso. Você pode programar, usar o suporte da IA, e muitas tarefas administrativas requerirá apenas supervisão de alguém que sabe mexer com essas IAs.
Então muita gente formada vai ficar de fora. E você tem essa guerra tarifária que está causando isso. Mais a evolução do ar causando demissão em massa. Se um monte de pessoas estão desempregadas, mesmo uma empresa com IA com um custo pequeno, ela vai ter dificuldade para ter lucro porque tem um monte de gente desempregada, desesperada, formada, desempregada, não tem vaga porque a IA substitui quase todo mundo. E temos uma empresa robusta com um custo ridículo, com o IA favorecendo ela nos custos, mas ela não consegue vender também direito, porque tem um monte de gente desempregada, tem desemprego em massa, e as pessoas estão sem dinheiro, e as empresas tendem a quebrar com isso, entendeu? Então muitos empresários pensam, eu estou bem porque eu vou diminuir meus custos com o uso de IA. Mas se um monte de gente está desempregada sem dinheiro, você pode ter, o seu custo pode ser zero. Pode ser tudo de graça para a sua empresa funcionar, que você não vai vender nada. Você só vai ter menos prejuízo com o uso da IA. Então é uma crise que tende a atingir todo mundo. Por isso que você tem que ajuntar dinheiro, fazer poupança, juntar dinheiro, gastar só realmente com aquilo que é necessário e viver como pobre mesmo assim, durante um bom tempo, para juntar muito dinheiro, para quando o bicho pegar, você tá cheio da grana. E você sobrevive. Enquanto o resto vai sucumbir, vai passar fome, vai se lascar literalmente. O ouro, né, consolidando um pouco, ele fez um sinal Eagle aqui. O ouro também tende a ser um refúgio para a crise, então ele tende a crescer nessa crise, ou seja, o ciclo de Banner diz que em 2026 vai começar uma crise grave. E o ciclo de Banner ele acerta muito. Só que além desse sinal esse time do ciclo de Banner, nós temos não apenas o sinal do ciclo de Banner, nós temos fundamentos econômicos e sinais que indicam uma grande crise vindo. Só esse sinal da IA causando desemprego e a otimização de tudo, processos, trabalhos, serviços por IA, vai causar uma evolução, mas vai causar demissão e caos na economia por conta disso. Já está ocorrendo. Isso já são fatos, mostrando que tende a ocorrer uma crise. Mas o ciclo de Banner, que acertou muito, teve muitos acertos, teve muita assertividade nos seus sinais de crise. Só que quando ocorre uma crise pelo ciclo de Banner, algumas coisas valorizam e dá para você enriquecer muito com essas coisas. Uma dessas coisas é o ouro, a prata. E hoje as criptomoedas. Hoje nós temos o ouro digital, que é o mercado das criptomoedas. Então muita gente diz, vai ter um ciclo de alta aí no mercado cripto. Então o mercado cripto ele vai bombar, etc, né? Depois ele vai ter uma queda. Eu acredito que não. Eu acredito que em 2026 o mercado cripto vai continuar subindo. Mesmo que pouco, ele tende a continuar subindo. O Bitcoin também. O Bitcoin vai subir pouco porque ele custa muito caro, já falei isso aqui. Mas ele tende a continuar subindo porque ele tende a ser um refúgio contra esta crise. É o que eu acredito que pode suceder. Então, ao invés de suceder aqueles 3 candles de alta, né? Ou seja, o gráfico anual é o quê? 3 candles de alta do Bitcoin anual, né? E 1 de queda. 3 candles de alta e mais um de alta aqui e uma crise. Isso tende a acabar para pior? Vai ocorrer 3 anos de queda? Não, eu acredito que vai ocorrer 4 anos ou 5 anos de alta, inclusive em 2026. Só que, como o Bitcoin custa muito caro, as altas aí, os anos que vão subir, vai ser pequeno, porque ele custa muito caro. E a Monero é que pode ter valorizações explosivas por conta dos fundamentos dela, de privacidade, que é uma demanda surreal que nós temos hoje. As pessoas estão acordando, temos um ambiente favorável para a adoção de uso de Monero para privacidade ou para limpar rastros de criptos que não têm privacidade, para você se manter anônimo com criptos que não têm privacidade como o Bitcoin. Então, eu quero ficar anônimo com o Bitcoin, eu uso Monero. E existe um ambiente sem KYC sendo criado e que tende a viralizar e sair fora do controle do Estado. E você vai poder entrar ali para conseguir anonimato, que é uma preciosidade de segurança.
As pessoas tendem a buscar essa segurança, entendeu? Então eu acredito que vai suceder uma alta significativa. Vai ocorrer uma continuidade de alta no mercado cripto. Muita gente, eu vi falando aí, muitos gurus, analistas, etc. Eu respeito eles também, sem problema. Mas disseram, ó, até metade do ano, em junho, meu amigo, eu vou vender. Entendeu? Porque até 2026 o mercado vai cair, vai ter o ciclo corretivo, etc. E nós temos o Bitcoin simplesmente no 120, batendo alta histórica, exatamente nesse período. Exatamente nesse período, ou seja, tá na metade do ano e o Bitcoin está subindo. E as criptos estão subindo também. Certo? Então eu acredito que em 2026, 2027, 2028 o Bitcoin tende a continuar subindo e aquele terceiro ano de queda ele não vai ocorrer. Justamente porque da crise que vai suceder, a grana vai migrar para o Bitcoin e para criptomoedas. A Monero pode ter um destaque surreal por conta disso. E entrar muito market cap dentro da Monero. Então vai dar para ganhar muito dinheiro para quem for holder e segurar, comprar, acumular, fazer o DCA e segurar. Existe uma chance astronômica de enriquecimento nesta crise para quem se arriscar desta forma. É o que eu acredito. Não é garantido, mas eu acredito, né, na alta probabilidade disso suceder. Então tem custo-benefício se arriscar. Mais compra de Monero do que de Bitcoin, mas Bitcoin também você pode estar fazendo DCA, etc. Que também vai valorizar, né? Michael Saylor comprou Bitcoin de novo. Teve aí um Twitter do Michael Saylor comprando Bitcoin de novo. Inclusive na alta, né? Nessa alta de 121 mil, ele comprou de novo. E ele tá certo, porque tende a ser um refúgio contra a crise o Bitcoin. Então tá aí, pessoal. A justiça condenou um P2P que vendeu 35 milhões em criptomoedas sem KYC em São Paulo. A empresária aparece em investigação no caso Vai Debet com o Corinthians. O que acontece, pessoal? As criptomoedas de blockchain aberta, como Bitcoin, até a Nano, que eu gosto da Nano porque ela é barata, rápida, etc. Não conseguiu muita relevância, mas acredito que um dia pode ter. São criptomoedas de blockchain aberta. Então, se atividades ilícitas ou que são julgadas como ilícitas ou suspeitas, ou seja, tem fundos nessas criptomoedas que tem comportamento suspeito segundo o Estado, segundo autoridades de algum país. Essas criptomoedas ficam marcadas. Então vamos colocar aqui um X de marcado. Então, se elas passou por Y, passou por D e chegou a você, quando você for vender numa exchange, ou se você declarar para a Receita Federal de um certo país que você tem, podem querer confiscar isso de você porque está sujo. Ah, mas eu não tenho culpa de nada. Com certeza, mas é assim que funciona. Com o Monero, essa palhaçada acaba, essa injustiça acaba com o Monero e com outras criptos de privacidade. Zcash, Firwo. Então, com criptos de privacidade, você tem chance de ter algo que é fungível, ou seja, é tudo igual. É tudo igual. O culpado é esse cara que fez coisa ilícita. O Estado tem que procurar esse cara, prender esse pilantra aqui e deixar você que é inocente com o seu dinheiro. Então, imagina, um traficante trafica e ele consegue R$2.000. Daí ele vai no supermercado e pega esses R$2.000 em espécie e faz compra no supermercado. Então, as autoridades vão no supermercado pegar aqueles R$2.000 porque ele é fruto do tráfico, então vamos apreender esses R$2.000. Porque é um dinheiro que foi roubado, foi obtido ilicitamente. E o dono do supermercado sai no prejuízo. É a mesma coisa um carro, né? Você tem um carro, você comprou um carro e esse carro está irregular, ele é um carro roubado, a justiça pega, toma o carro de você e apreende ele.
Ah, mas eu já paguei e eu não tenho culpa. Não interessa, eles vão lá e pegam. Ou seja, é injusto, absurdamente injusto. Quem pegou carro irregular, carro que foi roubado, etc., carro adulterado e comprou e pagou, muita gente teve o carro apreendido. Então é perigoso comprar carro também. Por conta disso, se você pega um carro com problema, você pode perder o seu carro. A justiça vai lá, toma o seu carro e você perde. Com o Monero, essa injustiça não existe. Porque é tudo igual, é obscuro, é anônimo. Então, essa é a importância do anonimato, tá? Então, meu amigo, não adianta você ter hardware wallet. Não adianta você ter hardware wallet. Você precisa de anonimato. Use a sua hardware wallet, compre a hardware wallet de quem você quiser. Mas você precisa de conhecimento e estratégia para usar a sua hardware wallet com anonimato, anonimizar suas criptomoedas, se esconder. O que é invisível não pode ser atacado. Você não tem que ser invisível nas criptomoedas. O curso Ultra Anonimato Red Pill faz isso, está com 28 horas e 50 minutos hoje, tá? Várias técnicas ali novas de anonimato avançadas, literalmente para um soldado ir para a guerra com a informação, com os dados, e não perder esses dados e não deixar o inimigo acessar esses dados. São técnicas, são estratégias literalmente para você ganhar uma guerra. Onde, para você ganhar essa guerra, você vai pegar a informação, vai caminhar no campo de batalha e vai chegar no final com a informação intacta, ninguém sabe nada disso. Então ele é projetado para você fazer esse percurso, e mesmo que você seja pego, apreendido, ninguém toma nada de você, ninguém consegue saber nada de você. Ele é projetado para isso. Então é um curso, é um treinamento com esse viés. E para você aprender sobre análise, conseguir ter esse acerto que eu tive. Lembrando que eu falei durante guerra, durante toda essa crise, que o Bitcoin ia subir. Me mantive firme nisso. Quando o Bitcoin caiu, eu continuei falando. Muitos gurus em junho disseram até meio do ano é para zerar, porque vai tudo cair, vai tudo desabar, etc. E eu fui contra isso, né? E estamos indo bem, usando o método gráfico, onde pelo gráfico você consegue decifrar a psicologia do mercado e ter esses acertos, e tá aí o Bitcoin batendo topo histórico e tende a explodir mais. Vamos ver se eu acerto que 2026, 2027 as criptos também vão continuar a subir, certo? Então, para você aprender essas técnicas, ter esse conhecimento gráfico que decifra a psicologia do mercado e consegue acertar os movimentos do mercado, curso de Trader e Holder Ultimate Eagle Signals. Tem um grupo de sinais que você recebe grátis, ou você pode comprar o grupo de sinais e só receber os sinais também de trade e carteira de criptomoedas para longo prazo. O curso de Trader serve para fazer trade e também para saber o timing certo de holding, ou seja, o Bitcoin ele fez um topo aqui, então ele vai cair, eu vou esperar cair para fazer o DCA lá na baixa. Ele ajuda você pelo método gráfico a acertar o timing certo de fazer o DCA e não sair comprando igual o Michael Saylor sai comprando em topo, né? Que não é errado, mas você ganha mais dinheiro no longo prazo comprando as quantidades certas em fundos ou comprando menos em topos, etc. E mesclando análise gráfica com fundamentos e sabendo o preço ideal para comprar, você no timing certo consegue fazer compras melhores e ter uma vantagem maior nas compras, etc. Então entre em contato com a gente para adquirir o treinamento gravado, tá? Você pode assistir milhares, centenas, infinitas vezes, o acesso é eterno no grupo do Telegram privado. Acesso eterno, você pode fazer milhares de vezes o treinamento, tem atualizações, todo ano tem aulas novas, etc. Vou ficar por aqui, pessoal, obrigado pela audiência de todos, até mais.